Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Política e Evangelho, aqueles que são inscritos, aqueles que nos visitam no canal. E eu estou continuando uma série de vídeos comentando um discurso que foi feito pelo presidente Recep Tayyip Erdogan. E esse discurso ele se chama Não Confiar no Braço da Carne. E o presidente estava dizendo que o grande primeiro mandamento deve ficar em primeiro lugar. O primeiro mandamento em primeiro lugar. Portanto, se você deseja ajudar o seu vizinho, então você deve colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Primeiro o Senhor, primeiro amar a Deus. Quando deixamos de colocar o amor a Deus em primeiro lugar, somos facilmente enganados por homens astutos que professam um grande amor pela humanidade ao defender programas que não são do agrado do Senhor. Então a gente tem diversas vertentes no mundo com filosofias muito diferentes daquelas que o Senhor ele aprova, né? E às vezes aparentemente muito boas, muito bem intencionadas, né? Mas se nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, a gente vai primeiro, o Senhor ele falou, eu vou atender à vontade do Senhor. Depois eu vou conseguir entender, porque às vezes a gente não consegue entender a vontade do Senhor de primeira vez, assim. Às vezes a gente entende, mas por que isso? Mas o Senhor ele tem um propósito para todas as coisas. Então ele diz o seguinte: em 1942 o presidente Rupert Clark Jr. e o presidente David John Mackay e o presidente Herbert Grant nos advertiram sobre a crescente ameaça à nossa Constituição causada por revolucionários, a quem a primeira presidência acusam de estar usando uma técnica que é tão antiga quanto o ser humano. Que técnica é essa? A prontidão fervorosa, porém falsa, para com os desafortunados, sobre os quais, portanto, ganham o domínio e em seguida escravizam. Eles moldam as suas abordagens para um grupo em particular a quem procuram enganar. Então, qual é a tática tão antiga quanto a humanidade? Né? Eu vou pegar esse grupo, que é o grupo menos favorecido, né, por uma razão ou outra, ou por causa da cor da pele, ou por causa das suas falta de bens materiais, ou por causa da sua aparência, enfim, né, eles focam nesse grupo, ou a opção sexual, não interessa, qual seja o foco que eles deem, né? Mas eles olham para esse grupo, eu vou trabalhar com esse grupo, eu vou convencer esse grupo que eles são desafortunados, que eles são muito, injustiçados, e aí eu vou colocar para esse grupo, né, que eles têm que se revoltar, que eles têm que lutar contra o sistema, né? Então, eles usam esse grupo como uma massa de manobra com a intenção de quê? De primeiramente escravizar esse grupo e depois tomar conta do poder, né? E é isso que os presidentes, prestem atenção, Herbert J. Grant Jr., Reuben Clark Jr. e David John Mackay e junto agora, presidente Benson. Então, nós temos quatro apóstolos, né? Entre profetas e videntes reveladores, falando a mesma coisa, nos advertindo da mesma coisa. Então algumas pessoas dizem, eles advertiram lá no passado, quer dizer que aquelas advertências que foram dadas lá no Velho Testamento não valem pra gente. Aquelas advertências que Jesus Cristo deu enquanto estava na Terra não valem pra gente. As advertências do livro de Mórmon, as advertências lá do Doutrina e Convênios não valem pra gente. Quer dizer, os profetas, depois que os mais recentes daí estão falando, também não falam pra gente. E tudo que eles estão falando é igualzinho que está acontecendo hoje, mas não vale para nós. Quer dizer, a voz de advertência é para todas as pessoas. Quem quer ouvir os profetas, vai ouvir a voz dos profetas. Quem quer ignorar, vai ignorar. Mas saiba que eles estão falando para nós, né? Para que nós possamos... Porque quando essa voz de advertência ela deixa de ser, é porque uma nova revelação veio e disse, olha, agora não é mais assim, agora é diferente, né? E não houve revelação ao contrário disso. Então o Senhor ele continua dizendo para nós, né,
para aquelas pessoas que querem nos enganar, que eles usam os desafortunados, aqueles que eles vão convencer que são injustiçados, né? Para usar esse grupo como uma massa de manobra. Esse conselho oportuno sobre a prontidão fervorosa, porém falsa, para com os desafortunados, poderia ter salvo a China e a Cuba, se muita gente soubesse que os mestres do engano comunista realmente tinham em mente quando eles prometiam a reforma agrária. Então eles prometiam reforma agrária, eles convenceram as pessoas mais pobres que eles eram injustiçados, desafortunados. O que eles fizeram com essas pessoas? Eles escravizaram essas pessoas, foi isso que eles fizeram. Eles mataram milhares de pessoas, eles tiraram a liberdade das pessoas, eles tiraram os bens dessas pessoas, eles tiraram o poder que essas pessoas tinham sobre as suas próprias vidas, escravizaram. É isso que essas pessoas são, escravas, porque se elas disserem assim, ó, eu quero sair do país, ela não pode. Se ela fugir do país, a família é penalizada por isso. Tanto isso acontece na China quanto acontece em Cuba, né? Que eles constroem, o comunismo e o socialismo são tão bons que as pessoas precisam ser impedidas de fugir de lá, né? Elas querem fugir do paraíso comunista para ir para o inferno capitalista. É isso que eles pregam, né? Então os profetas, eles já estão dizendo que quando os comunistas, esses grupos, eles usam os desafortunados, né? E que nós precisamos entender isso para que a gente não seja usado como massa de manobra, para que outras pessoas usem o nosso sangue para tirar nossa liberdade, os nossos bens, né? Interferindo na nossa família, destruindo os nossos valores. É isso que essas pessoas fazem. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha, né? Para que nós possamos esclarecer cada vez mais pessoas, e comentem para que eu possa melhorar o conteúdo desse canal. Muito obrigada!